Bom dia a todos e todas. Espero que esteja com saúde. Hoje, no segundo workshop, contamos com a participação dos pesquisadores Fábio Augusto e Marcelo Rodrigues, que irão apresentar os trabalhos realizados nos laboratórios de alta potência e de alta corrente, a infraestrutura, os ensaios e a aplicação em pesquisa. Começaremos pelo Marcelo. Este evento tem previsão de duração de 1 hora. Cada um terá 20 minutos para a sua apresentação e os últimos 20 minutos serão reservados para as perguntas. Já estou te enviando ao vivo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Zuleika. Bom dia a todos. Nesse workshop, eu e o Fábio vamos apresentar os laboratórios de alta potência e de alta corrente, as principais características, os principais recursos do laboratório, as faixas nominais de operação do laboratório e as principais atividades nas quais estamos nos envolvendo. Pode seguir o slide. Inicialmente, eu vou apresentar o laboratório de alta potência e logo a seguir o Fábio de alta corrente. O laboratório de alta potência ele já está em operação há 37 anos e ele foi construído para sanar uma lacuna, uma necessidade de prover para os fabricantes nacionais a capacidade de realização de ensaios com potência elevada. Até então, os fabricantes teriam que levar os equipamentos para os laboratórios estrangeiros, o que é um óbice para o desenvolvimento tecnológico, já que no desenvolvimento do produto há necessidade de uma assídua interação com o laboratório. No laboratório, nós realizamos principalmente, como diz o nome do laboratório, ensaios de potência elevada, principalmente ensaios de manobra, ensaios de curto-circuito franco, ensaio de arco de potência, tanto em equipamentos para a rede de distribuição, quanto para equipamentos da rede de transmissão. A capacidade nominal do laboratório é de 1.050 MVA, e as faixas de tensão vão para ensaios trifásicos até 60 kV e para ensaio monofásico até 100 kV. O nosso recorde foi a aplicação de 80 kV no ensaio de curto-circuito em transformador de potencial. Tem dois tipos de laboratório de alta potência. Um que tem como fonte geradores próprios e o outro que tem como fonte a rede elétrica, a rede de transmissão. No caso do laboratório do CEPEL, no laboratório do Brasil, né, foi feito um estudo de viabilidade lá nos anos 80 e escolheu-se para usar a rede como fonte. Então, a potência, nós estamos limitados à potência a potência máxima que pode ser fornecida pela rede elétrica, que é de 750 MVA, em torno de 75% da potência instalada. Os principais ambientes do laboratório são 4. A sala de controle, onde a equipe fica localizada durante os ensaios, faz os ajustes de diversos parâmetros do ensaio, a supervisão do circuito e as medições de diversas grandezas elétricas. O segundo ambiente, que é a área de ensaios, é onde o equipamento é montado. É uma área aberta, já que nossos ensaios não requerem controle de condições ambientais. E tem é uma área bem ampla, mais que 600 metros quadrados, e tem vários recursos mecânicos que permitem a montagem do equipamento de forma muito representativa à montagem que é ocorrido na instalação real. Seguindo, o terceiro ambiente é o que chamamos de sala de parâmetros, porque tem basicamente 3 parâmetros: resistores, indutores e capacitores, em 3 a 4 andares de equipamentos. E essa sala é uma matriz de chaves e de links que
permitem a montagem de um grande número de circuitos RLC diferentes. É nessa sala que nós montamos o circuito de ensaio. O quarto ambiente é a subestação, que é uma subestação comum, mas que tem como atores especiais transformadores especificamente projetados para laboratórios de alta potência, que são transformadores de alta potência. Esse é o circuito trifilado do laboratório e também é o quadro é o quadro sinótico que é acompanhado durante os ensaios. É através desse circuito, dessa imagem, que nós vemos a situação de fechamento e abertura das diversas chaves de manobra do laboratório. O circuito é composto por 3 circuitos monofásicos. Esses circuitos podem ser usados isoladamente, podem ser usados em paralelo ou em série para ensaios monofásicos, ou podem ser conectados em delta e Y para ensaio trifásico. Os circuitos são iguais. Eles, visualizando aqui o primeiro circuito da esquerda, indo de cima para baixo, tem o barramento, que recebe a linha de transmissão da rede elétrica, uma linha de 138 kV, que alimenta um dos transformadores de alta potência. A seguir, uma outra caixinha vermelha, um disjuntor, que é utilizado para interrupção de corrente, uma chave seccionadora e uma chave de fechamento síncrono, que é utilizado para estabelecimento de corrente. Seguindo. Temos como principais equipamentos os transformadores fonte, que são os transformadores de curto-circuito, cada um com potência de curto-circuito de 350 MVA, somando os 3 dá a potência instalada do laboratório de 1050 MVA. Transformador de carga, que é utilizado eventualmente para limitar a corrente de ensaio, pode chegar a valores de corrente bem reduzidos. Como equipamento de manobras, temos as chaves de fechamento síncrono para estabelecimento de corrente, os disjuntores a ar comprimido, que estão sendo substituídos por disjuntores a vácuo para interrupção, e as 3 chaves seccionadoras para isolar ou aterrar o circuito. Desses equipamentos, por favor, voltem. Desses equipamentos, temos como equipamentos especiais os 3 transformadores de potência, que foi projetado para suportar um alto número de aplicações com potência elevada, e a chave de fechamento síncrono, que tem uma alta precisão de estabelecimento de corrente. Ele tem uma dispersão no instante de fechamento de mais ou menos 3 graus elétricos. Seguindo. Como elemento limitador de corrente, temos 108 caixas de resistores, compostos de mais de 2.500 resistores, 78 reatores indutivos, que vai de uma faixa de 0,001 ohm até 250 ohms, e capacitores, uma boa faixa de valores de capacitores também. Com esse circuito, nós montamos o circuito de ensaio, com esses parâmetros. Existe um grande número de proteções que pode atuar em caso de alguma ocorrência, mas os principais que são ajustados no ensaio são os de corrente, sobre corrente instantânea e temporizado, e o de tempo. O primeiro para evitar que a corrente passe do previsto e o segundo para que a aplicação passe, evitar que a aplicação da corrente passe do tempo previamente determinado. Temos câmeras de alta velocidade, que podem filmar até 10.000 quadros por segundo. Um dispositivo chamado sequenciador de ensaio, que é através dele que nós programamos os instantes precisos de fechamento e abertura das diversas chaves. E um sistema de supervisão do circuito, que é aquela figura que eu mostrei anteriormente. Fazendo parte do sistema de medição, nós temos, para medir correntes,
transformadores de corrente, que suporta até 250 kA durante um segundo, muito acima do que nós aplicamos, e derivadores resistivos de corrente. E para medir tensão, nós utilizamos os divisores de potencial. Também faz parte do sistema de medição o sistema de transmissão de fibra ótica e o sistema de aquisição de dados, que é através do qual nós medimos as diversas grandezas elétricas de tensão e de corrente. Esse é o diagrama esquemático do sistema de medições, nos 3 principais ambientes do laboratório: a sala de controle, a área de ensaios e a sala de parâmetros. Começando da direita da sala de parâmetros, como eu disse, nós realizamos as medições de corrente de tensão utilizando os transformadores de corrente, derivadores ou divisores de potencial. Esses instrumentos geram um sinal elétrico que é convertido através de transmissores de fibra ótica em sinal óptico, e o sinal óptico é levado através de cabos de fibra ótica até a sala de parâmetros, através de dutos subterrâneos. Na sala de parâmetros, o sinal óptico é convertido para sinal digital, que é aquisitado pelo sistema de aquisição de dados. Através desse sistema, nós medimos as grandezas elétricas. E uma grande vantagem de se utilizar o sistema de fibra ótica é a prevenção contra interferências eletromagnéticas, o que dá confiabilidade na medição e também provê segurança aos equipamentos e também ao pessoal que fica na sala de controle. Seguindo. Os ensaios de alta potência eles podem ser classificados em 3 grupos: os de manobra, estabelecimento e interrupção, os de curto-circuito franco e os de curto-circuito pelo ar, que é o de arco de potência. No primeiro grupo, alguns exemplos de ensaios que nós frequentemente realizamos são os de manobra em disjuntor, religador de tensão, com diferentes cargas indutivas, manobra de curto-circuito franco ou manobra de cargas capacitivas, chaves de aterramento e dispositivos de distribuição. Como exemplo de curto-circuito, temos curto em transformadores, reguladores de tensão, através do para-raios, reator, chave seccionadora. E de arco de potência, temos ensaios de arco de potência em cadeia de isoladores e arco interno em painéis. Seguindo, vamos ver exemplos de 3 ensaios que realizamos no laboratório de alta potência. O primeiro é o ensaio de interrupção em chave fusível de distribuição. É o equipamento que está apresentado na figura 3. Ele é formado por uma base isolante, um tubo, que é o porta-fusível, e dentro desse porta-fusível tem o elo fusível. O objetivo desse equipamento é a interrupção de uma sobrecorrente, podendo chegar à interrupção de um curto-circuito. E o equipamento ele tem que, em primeiro lugar, interromper a sobrecorrente. Em segundo, ele tem que sinalizar a interrupção através da abertura do porta-fusível. E, no final do ensaio de curto-circuito, ele tem que continuar operacional, mecanicamente e também dieletricamente. Realizamos algumas pesquisas. E a pesquisa principal realizada na história do laboratório foi para o desenvolvimento da modelagem de arco elétrico para aplicação em religamento monofásico. Esse projeto teve como motivação a extensa rede de transmissão do setor nacional e também de Furnas, que foi o patrocinador inicial e foi um dos patrocinadores do projeto. E como a maioria das falhas da rede de transmissão são monofásicas, o religamento monofásico pode ser uma boa ferramenta para a extinção de falhas não sustentadas. Porque, como ele manobra somente a fase faltosa, em falta, ele mantém a circulação nas outras 2 fases, causando um baixo impacto na estabilidade do sistema.
os parceiros desse projeto foram Furnas e CEPEL como patrocinadores, a UFRJ na elaboração do modelo teórico e o CEPEL responsável pelo desenvolvimento das atividades experimentais. Seguindo. Esse projeto, para se conseguir um modelo confiável, os ensaios foram realizados de forma a representar de maneira fidedigna o evento real nas instalações reais. Então, Furnas instalou na planta do CEPEL de Adrianópolis um pequeno vão de transmissão exatamente igual à linha de transmissão de 500 kV que existe na rede. Isso pode ser visto na figura 6. O primeiro vão à esquerda é o vão de ensaio e é sustentado, e o vão completo é sustentado por 3 torres de transmissão. Na primeira fase do projeto foram gerados uma grande quantidade de dados experimentais, variando as grandezas da corrente em 60 Hz, desde corrente típica de corrente de arco secundário até valores de corrente de curto-circuito, e também variando parâmetros de impulso de correntes que foram aplicados sobrepostos à corrente 60 Hz para se analisar a resposta dinâmica do arco. E a segunda fase do projeto foi a validação do modelo teórico. Ao todo, foram realizados mais de 3.500 ensaios ao longo de todo o projeto. Seguindo. Vemos aqui nessa foto a foto de uma filmagem, a foto de um dos ensaios, no caso de uma falha entre a fase e a Terra, através da torre de transmissão, vai passando um isolador de suspensão I. E na filmagem em seguida, nós vemos um ensaio semelhante ao ensaio apresentado na foto. Um ensaio filmado com uma câmera de alta velocidade que permite ver o alongamento do arco e o contorno preciso da corrente de falha. É possível, através dessa filmagem, ver até que ponto a extensão do comprimento do arco de potência. Fica aqui, então, a minha apresentação e eu passo para o Fábio, que vai apresentar o laboratório de alta corrente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero pedir desculpas porque o laboratório de alta corrente já voltou às atividades. Então, eu estou no laboratório, demos uma pausa, mas a gente estava fazendo ensaios aqui. Então, se tiver algum barulho, alguém falando, perdão, é porque a gente já está realmente aqui no laboratório para fazer ensaios para clientes externos, tá ok? Então, eu vou falar um pouquinho do laboratório de alta corrente. Bom, esse laboratório aqui, ele é o único no hemisfério sul, com as características que a gente tem aqui. Nós fazemos ensaios para avaliar o desempenho dos equipamentos frente a situações anormais que ele vai ter durante a sua vida útil. E mesmo em casos de condições normais também, ele pode ter alguma sobrecorrente, alguma situação que não é típica. Conseguimos fazer ensaio em praticamente qualquer equipamento do setor elétrico, não só setor elétrico brasileiro, como também equipamentos vindos de outros países. Os nossos ensaios permitem aos fabricantes avaliarem, né, os seus equipamentos, incluírem formas de proteção no projeto desses equipamentos, de forma a aumentar tanto a segurança do equipamento, confiabilidade, e com isso você consegue reduzir acidentes e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Também trabalhamos com projetos de pesquisas que podem oferecer novas soluções tecnológicas, como novos materiais
ou nova forma de você posicionar o dispositivo para conseguir, além do que eu já falei de confiança, evitar acidentes, também resultar em diminuição de custos. Que, aliás, hoje as pesquisas elas correm bastante nesse aspecto, né? Produzem cada vez mais equipamentos e mais baratos e tendo que ter o mesmo nível de confiança. Essas são as principais características do laboratório de alta corrente. Nós temos uma potência instalada de curto-circuito de 140 MVA. Esse curto-circuito a gente pode manter por até 5 segundos ou 21 MVA em regime permanente. Com isso, e com as configurações de tensão, nós podemos, teoricamente, obter correntes de até 230 kV para o curto-circuito ou 50 kV em regime permanente, com tensões que vão de 110 até 6.000 volts, no caso de ensaios monofásicos, ou até 3.500 volts no caso de ensaios trifásicos. Os nossos principais equipamentos, né, que eu vou falar um pouquinho melhor quando a gente partir para a próxima folha, nós temos 3 transformadores de 138 kV na entrada e 4.16 kV, que um deles é esse que está aqui na foto. Esses transformadores, eles têm uma regulagem de mais ou menos 20% no circuito de saída dele, e essa variação de tensão é sob carga. Então, isso facilita para a gente, né, tanto para facilitar cálculos de correntes, né, para você chegar no valor exato de corrente, ou como você poder regular alguma variação da tensão de furnas, da tensão de entrada para a gente. Depois nós temos 3 transformadores de 4.16 kV de entrada para tensões que vão de 137 até 1,65 kV. Esses taps são um pouquinho mais complicados de trocar, a gente pode gastar até cerca de 1 hora para trocar um tap desse daqui. E com essa linha, com essas tensões de saída, é que a gente chega naquelas tensões que eu falei lá em cima. Temos 10 seccionadores de 138 kV para fazer os nossos arranjos de ensaios, 6 seccionadores de aterramento para proteção dessas chaves, 3 chaves síncronas, 6 bancos de reatores com vários reatores com valores ômicos distintos e 3 bancos de resistores. Tá? Esses são os principais equipamentos que vão entrar e compor o nosso circuito de ensaio. Isso aqui é uma tela do nosso sistema de monitoramento, né, onde a gente está vendo o nosso circuito, o nosso sinótico. Então, nós estamos vendo lá em cima a linha de 138 kV. É interessante mostrar que essa linha ela alimenta tanto o laboratório de alta corrente quanto o laboratório de alta potência, mas não ao mesmo tempo. Ou seja, ora um laboratório está em ensaio, ora o outro laboratório está em ensaio. Em resumo, a gente está sozinho numa linha de 138 kV. E vocês vão ver também que esse laboratório de alta corrente, ele tem muito mais similaridades do que diferenças ao laboratório de alta potência. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui, o Marcelo já falou bem lá atrás, então vou tentar dar uma acelerada e vou tentar mostrar mais as características distintas do laboratório. Então, para começar, nós temos 3 estruturas monofásicas idênticas, né? Por que 3 estruturas monofásicas idênticas e não um banco trifásico? Por causa da versatilidade. A gente pode trabalhar com um transformador só em ensaios monofásicos, ou 2 ou 3, em série, se a gente quiser uma tensão mais alta, ou em paralelo, se a gente quiser uma corrente mais alta. Se for ensaios trifásicos, a gente pode trabalhar em estrela ou delta, também baseado na gente precisar de tensão ou corrente mais alta, tá? Então, nós temos em cada estrutura o primeiro transformador, rebaixador de tensão, que pega a tensão de 138 e rebaixa para 4.16 no valor nominal, e eu posso ter uma regulação de 40% em cima disso, né? 20 para cima e 20 para baixo. Depois disso, eu tenho o nosso disjuntor de ensaios, que é ele que a gente usa para interromper o circuito. O disjuntor de 138 funciona como retaguarda. Se esse aqui não abrir por algum motivo, todo o sistema de proteção vai atuar nele e no de 138. Temos essa chave S117, que é uma chave de segurança, né, para a gente poder trabalhar no laboratório com segurança, porque ela faz o seccionamento da lâmina principal e o aterramento de todo o laboratório. Então, mesmo que o circuito esteja pronto para energizar, a gente pode trabalhar aqui com segurança,
Convém salientar que dessa chave seccionadora para baixo, eu já estou dentro do laboratório, ou seja, todo esse equipamento aqui já fica dentro da área de ensaios. Depois dessa chave seccionadora, nós temos banco de reatores variáveis, né, aquele banco que eu falei lá atrás para vocês. Não estão representados aqui, mas a gente pode colocar em série com esses reatores banco de resistores. Então, dependendo do ensaio, a gente consegue ajustar exatamente o fator de potência do circuito, né, o X sobre R, a relação X sobre R, simplesmente alterando os valores dos reatores e dos resistores que a gente está montando no circuito. Depois disso, nós temos a chave síncrona, é um equipamento importante, né, que com ela a gente consegue estabelecer o momento do curto-circuito em qualquer ângulo de tensão que a gente queira, né? Então, com isso, a gente consegue simular quaisquer condições de curto-circuito, seja um curto-circuito com a característica mais simétrica, né, ou seja, onde você tem menor esforço eletromecânico no equipamento que está sendo ensaiado, ou um curto-circuito que seja o pior caso possível para o equipamento. Então, a gente consegue variar essa situação sem mexer no circuito de ensaios, simplesmente alterando o ângulo de estabelecimento da chave síncrona. Por isso que a gente precisa desse equipamento e que ele seja tão preciso. Como o Marcelo falou, ele tem uma precisão de mais ou menos 3 graus elétricos, que é muita coisa para um equipamento dessa classe de tensão e corrente. Depois dessa chave síncrona, aí vem a principal diferença do laboratório de alta potência. Nós temos outro banco de transformadores aqui, que pega a tensão de saída do transformador anterior, nominalmente 4,16 kV, e baixa para níveis de tensão que vão de 110 volts até 1650, que é aquelas tensões que eu falei com vocês. E aí, o equipamento do cliente é, então, conectado na saída desses transformadores, tá? A área de ensaios é uma área, ela não é muito grande, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas, dependendo das dimensões físicas do equipamento que a gente está ensaiando, a gente pode fazer ensaios em praticamente quaisquer equipamentos do setor elétrico, desde que as dimensões físicas deles sejam compatíveis com a nossa área de ensaios. Porque a maioria dos ensaios que a gente faz são ensaios de curto-circuito, onde você não está interessado na tensão de ensaio, e sim na corrente de ensaio. Desde que você tenha tensão suficiente para manter a corrente de ensaio, você pode trabalhar com qualquer nível de tensão. Então, a gente consegue fazer ensaios desde equipamentos de tensões muito pequenas, equipamentos que a gente pode ter na nossa residência, um disjuntor que a gente tem lá atrás da geladeira, ou seja lá o que for, até equipamentos de tensões muito altas utilizados em subestações, como chaves seccionadoras, transformadores de corrente, mas a gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. E aqui do lado a gente tem o programador de tempo, né? Muito similar ao equipamento do Marcelo, é a mesma filosofia, e é esse equipamento aqui que a gente passa o comando do laboratório na hora do ensaio. Então, com ele a gente vai ter todo o tempo de ensaio programado e os intervalos de abertura e fechamento das nossas chaves síncronas, dos nossos disjuntores, podendo até dar ordens de comando em equipamentos do cliente, se for o caso dele fazer alguma manobra durante uma operação. Pode ser um curto-circuito, uma operação de abertura e fechamento de um disjuntor. A gente tudo consegue fazer por esse programador de tempo, tá? Então, como eu falei, a nossa área ela tem um tamanho de 50 metros de largura por 10 de profundidade e 9 de altura. A nossa área é uma área fechada, né, um ambiente confinado, porque alguns ensaios têm que ser realizados dentro de ambientes confinados. A gente não pode ter interferência de vento, chuva, variação brusca de temperatura. Então, a gente precisa que seja uma área confinada. Nessa área confinada, com essas dimensões, nós temos uma ponte rolante, que é usada para erguer o equipamento e posicioná-lo aonde a gente precisar, para fazer a montagem do circuito de ensaios. Temos a nossa sala de controle, né? Nessa sala de controle é onde a gente fica na hora dos ensaios, e também fica o nosso instrumento de medição, que nós temos vários instrumentos de medição, que a gente chama de sistemas de aquisição de dados, né? Então, nós temos o sistema de aquisição de dados de corrente, de temperatura,
de atenuação de fibra óptica, de tensão, e também o sistema de monitoramento, né? Ou seja, a tela do sinótico, as câmeras de monitoramento, né? Durante o ensaio, obviamente, ninguém fica na sala de ensaios, e a gente consegue monitorar tudo pelas câmeras de vigilância. E nossas telas dos sistemas de aquisição de dados. Aqui nós temos um exemplo, o Marcelo falou que todo o sistema de medição é através de fibra óptica, para evitar interferência eletromagnética da sala de controle para a sala de ensaios. E todo esse sistema, ele funciona através de bateria, ou seja, ele fica completamente isolado da rede elétrica. Nessa foto nós temos o exemplo de montagem de um transformador de corrente, né, dentro da área de ensaios, e aqui os nossos transformadores de corrente que a gente utiliza para fazer as medições. Todo valor de corrente é transformado em um valor de corrente mais baixo. Esse valor de corrente mais baixo é transformado num sinal de tensão através de um resistor, né, um shunt, e esse sinal de tensão que é convertido no sistema, nas fibras ópticas, em sinal óptico, para a gente poder trazer para a sala de controle e com isso fazer a medição com segurança e com precisão. Os nossos principais ensaios. Bem, nós temos ensaios de curto-circuito e elevação de temperatura, na verdade, praticamente qualquer equipamento, né? Passando chaves seccionadoras, transformadores de corrente, disjuntores, painéis de média e baixa tensão, barramentos blindados, cabos, enfim, quaisquer equipamentos do setor elétrico. Também fazemos ensaios de interrupção, mas aí ensaios de interrupção são limitados àqueles cuja tensão do equipamento a gente consiga atingir, porque ensaios de interrupção precisam ser executados na tensão nominal do equipamento que está sendo ensaiado. Então, por exemplo, painéis de baixa tensão, fusíveis, disjuntores pequenos. E agora também a gente está fazendo ensaios de arco interno em painéis de baixa tensão. Esse é um ensaio que é feito com bastante frequência no AP2 em painéis de média tensão. E agora está sendo muito solicitado esse tipo de ensaio em painéis de baixa tensão. A gente consegue fazer esses ensaios aqui no laboratório. E um outro ensaio que também está sendo muito procurado são os ensaios de curto-circuito, descarga atmosférica, em cabos condutores e principalmente em cabos OPGW. Cabo OPGW é o cabo para-raio da linha de transmissão. Ele normalmente não conduz energia elétrica, mas na queda de um raio, a energia desse raio é dissipada por esse cabo para-raio. E no miolo dele, você tem a instalação de fibras ópticas. Então, com isso, você consegue expandir a rede de fibras ópticas para telecomunicações em qualquer lugar que você tenha uma rede de transmissão de energia elétrica. Ou seja, no mundo inteiro. Inclusive, a gente aqui, o Laboratório de Alta Corrente, é o único laboratório no Brasil que pode fazer esses ensaios pela Anatel sem que haja necessidade de um organismo avaliador para acompanhar e validar esses ensaios. Só dele vir a ser feito no CEPEL já é válido e dispensa a presença de um órgão certificador. E aqui nós temos o exemplo do equipamento onde nós já obtivemos os maiores valores de corrente. Isso aqui é um barramento blindado de Itaipu, é um equipamento trifásico, não cabia 3 fases aqui, então foram montadas 2 fases só. A parte condutora é essa parte preta. Nesse equipamento nós fizemos curto-circuitos e elevação de temperatura. A elevação de temperatura foram 30 kA por 8 horas, e para esquentar mais rápido, por 1h30, a gente aplicou 33 kA. E o curto-circuito nós fizemos com um valor de 174 kA eficazes, 1 segundo, e uma crista de 488 kA. Ou seja, são valores absurdos mesmo de corrente. Até hoje, esses valores ainda não foram superados aqui no laboratório, apesar de estarem abaixo da capacidade do laboratório. E só para finalizar, vou falar rapidamente, que nós também participamos de projetos de pesquisa, tanto internos quanto externos, né? E aqui nós temos 3 exemplos de projetos de pesquisa nossos mesmos, aqui internos do CEPEL. Então, em primeiro lugar, nós temos esse tipo aqui
que foi a verificação da distribuição de corrente em um cabo condutor, durante condução de correntes normais ou anormais, ou seja, a gente pegou o cabo, abriu todos os tentos dele, em cada tentozinho, cada fio foi colocado um pequeno TC. A gente aplicou a corrente e viu como é que se distribuía essa corrente ao longo do cabo. Um outro exemplo é um sistema de medição remota. Nós fizemos um loop de corrente e aplicamos um curto-circuito e verificamos a interferência eletromagnética desse loop em cima do equipamento que estava aqui fazendo as medições. E o terceiro exemplo, que inclusive é o que a gente mais está fazendo atualmente, é a limitação de corrente de curto-circuito. É um limitador baseado em supercondutor. Ele não interrompe a corrente, mas ele limita drasticamente a corrente, de forma que um disjuntor mais simples pode fazer essa interrupção. Sem falar que ele também altera o fator de potência do circuito, facilitando demais a interrupção pelo disjuntor que vai fazer essa operação. Tá? Bom, então, essa foi uma pequena demonstração do laboratório de alta corrente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, a gente vai ter um prazer muito grande em responder. E eu devolvo, então, para Zuleika. Zu, é com você. A gente tem aqui, né, a participação do Orsino, nosso diretor, que parabéns, Marcelo e equipe do AP2, excelente apresentação, muito clara e enriquecida pelos exemplos. E parabeniza você, Fábio, excelente apresentação, com os exemplos muito interessantes e muito clara. Parabéns a você e toda a equipe do AP1. Tem uma pergunta aqui da pessoa, é um anônimo. Quais são seus principais clientes? Se puder citar o nome das empresas. No caso, eu acredito que essa pergunta pode ser para os dois, né? Quem quer começar, Fábio ou Marcelo? Ok. Está ao vivo. Tanto o laboratório de alta potência quanto de alta corrente, eles são únicos no país e na América do Sul. Então, todos os fabricantes que precisam fazer ensaio com potência ou com corrente elevada, ela tem que submeter seus equipamentos a esses dois laboratórios. Então, nossos principais clientes são os fabricantes nacionais, os fabricantes dos países vizinhos, já que é o único laboratório na América do Sul, e também, muitas vezes, a própria concessionária de energia elétrica, que pode querer fazer algum estudo ou solicitar a avaliação de um equipamento específico. Então, é a indústria nacional e as concessionárias de energia elétrica. Olha que... A única complementação é que a gente não pode dar nomes às empresas porque isso é sigiloso, né? A não ser que a empresa se manifeste, que a gente divulgue isso, mas normalmente os resultados dos ensaios são sigilosos, bem como o nome das empresas que fazem os ensaios aqui com a gente. Olha que beleza, chegaram várias perguntas aqui. Sensacional. O Juan Inácio Patrício diz: sensacional apresentação. Muito obrigado pela aula. O Nilson: parabéns, Marcelo e Fábio. Ótima apresentação e com exemplos sempre muito espetaculares. O Roberto Vazman pergunta: o que vocês classificam como correntes anormais? Quem quer responder primeiro, Marcelo, que está ao vivo? Foi o Fábio que citou correntes anormais e correntes devido a algum evento de falha, por exemplo, uma sobrecorrente. É facinho de falar isso. Uma sobrecorrente imprevista, um curto-circuito, ou qualquer evento corrente provocada por qualquer evento que não deveria ocorrer, né? São anormais. São correntes que o equipamento tem condições de suportar por um tempo razoavelmente longo, mas não quer dizer que seja um curto-circuito. Por exemplo, transformadores de corrente, eles têm uma característica, uma
um fator que chama fator térmico. E aí o cliente define, é 10, 20, 30, 1.2, 1.3, 1.5. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é a corrente que o equipamento suporta em sobrecarga e que não vai causar dano para esse equipamento, desde que não seja para a vida inteira dele. Então, imagina, o equipamento ele tem uma corrente nominal de 100 amperes. Com um fator térmico de 1.2 ou 20%, ele suporta uma corrente anormal de 120 amperes, sem que isso vá dar algum dano a esse equipamento. Ele tem a obrigação de suportar essa corrente. Então, a gente consegue simular esse tipo de comportamento, né, do equipamento aqui no laboratório. Eu pulei aqui um comentário da Kátia Garcia. Parabéns, muito impressionante o trabalho, excelentes apresentações. A pergunta do Roberto Basman respondeu. O Orsino diz: os laboratórios estão em operação há mais de 40 anos. Poderiam citar melhorias recentes ou planejadas para os laboratórios? Fábio, você responde? Eu posso. Marcelo? Eu respondo. Ação do laboratório. Então, eu vou citar algumas aquisições que foram feitas e algumas modificações que estão sendo planejadas. Foram adquiridos durante a quarentena 864 resistores de potência, que vão substituir resistores que estão avariados ou não estão mais confiáveis. Vão ser substituídos os disjuntores a ar comprimido que estão obsoletos. O fabricante não fornece mais peças para manutenção por disjuntores a vácuo. Foram adquiridos também aquelas chaves especiais de fechamento, chave de fechamento síncrono. Um já foi substituído e os outros dois está sendo planejado a substituição ou até o final desse ano ou no início do ano que vem. Deixa eu ver o que é mais. E o sistema de comando e supervisão é o sistema que a gente utiliza para fazer a manobra nas chaves e para acompanhar o circuito de ensaio. Ele está em fase de implementação. Ele tem a previsão de término no final de julho ou provavelmente no início de agosto. Então, tem havido um investimento muito alto no laboratório de alta potência. E só para complementar, né, se for possível, o que o Marcelo falou, como eu falei, o laboratório de alta corrente ele tem muita similaridade com o de alta potência. Então, muita coisa que é feita lá acaba sendo feita aqui também e vice-versa. Por exemplo, o nosso sistema sinótico de supervisionamento e controle também foi substituído há pouco tempo atrás. É um sistema 1000 vezes melhor do que o sistema antigo. Nós já conseguimos substituir as nossas 3 chaves de fechamento síncrono, bem como já deve fazer uns 6 anos o disjuntor da subestação, também substituímos por um de capacidade um pouquinho melhor, né? Também não adiantava fazer um de capacidade muito alta, porque o resto do circuito não acompanharia essa mudança. Mas são melhorias. Também a gente está com um projeto, assim que terminar lá no AP2, deixa eles servirem de testa, de beta testa, e aí a gente também vai implementar a automação aqui no laboratório de alta corrente. Mas isso são planos futuros. Nosso colega Rodrigo Ramires, parabéns aos trabalhadores dos laboratórios. Tem aqui o Alain Levy, ele faz um comentário. Inicialmente, parabenizo, os apresentadores Marcelo e Fábio pelo webinar realizado sobre os laboratórios de alta corrente e alta potência. Nesta rara oportunidade de demonstrar o potencial e valor dessas instalações. Essas equipes que representam a nova geração responsável por esses laboratórios estão conseguindo manter com louvor a excelência e competência que sempre foram características destes laboratórios desde os primeiros anos da década de 80. No mais, faço 2 perguntas a ambos.
Que outras atividades de pesquisa experimental, além das expostas, podem vir a ser realizadas por este laboratório? Já se está utilizando o SAGE nos laboratórios? Marcelo, eu passo por Fábio. Começando pela última pergunta, ainda não está sendo utilizado, mas vai ser utilizado. A gente está terminando a implementação do novo sistema de supervisão e o objetivo é a utilização do SAGE, da ferramenta SAGE. A ideia é que seja implementado ainda até o final deste ano. A primeira pergunta, realização de pesquisa, pode haver pesquisa para interrupção, para desenvolvimento de equipamentos, principalmente de interrupção, mas eu vou citar um que está engatinhando ainda, não sei se chega a ser uma pesquisa, mas é um estudo, que é estudo para ensaios de curto-circuito em transformadores. A norma, ela permite que seja realizado ensaios tanto com alimentação trifásica ou monofásica. Nós, intuitivamente, acreditamos que os esforços, a solicitação no equipamento não é equivalente, se for alimentado trifásico ou monofasicamente. Mas não realizamos essa medição. Eu entrei em contato com o responsável pelo laboratório de alta potência lá do QEMA, da Holanda. Eles também nunca fizeram isso, acho que é um estudo interessante. E eles até chegaram a citar que um fabricante fez esse ensaio, mas ficou com os dados das medições de esforço sobre as bobinas, sobre os enrolamentos, né? Com alimentação, comparando os esforços com a alimentação trifásica e com a alimentação monofásica. Nós demos início a esse estudo, que gerou um TCC de uma graduação, colocando sensores, acelerômetros em vários pontos de um transformador a seco, e deu para ver que há uma diferença significativa entre o que foi medido nas duas condições, sendo bem mais severa com a aplicação trifásica. Mas isso daí tem que avançar muito, tem que comprar sensores mais adequados para esse tipo de medição. E é uma contribuição que pode ser dada para a elaboração de norma, para a revisão de norma nacional e até internacional. Posso complementar? Sim. Pode. Então, pronto, você já está ao vivo. Tá, então, antes de eu falar, eu quero agradecer as belas palavras que têm sido lançadas para mim e para o Marcelo aí. Muito obrigado mesmo, tá? E é uma honra isso para a gente, tenham certeza disso. Então, respondendo ao Alan, o SAGE, né, como o Marcelo falou, está sendo sim implantado, tem inclusive membro da equipe do AP1 e do AP2 que estão trabalhando em conjunto nisso. E em termos de projeto de pesquisa, antes de eu falar isso, agora que vocês conhecem melhor a gente, se tiverem ideias, estamos aqui para atendê-los, tá? Inclusive, a gente tem muito projeto de pesquisa para esse ano e para o outro ano, que é com o Laboratório de Supercondutividade, né? Nós temos uma previsão boa de fazer muitos ensaios nessa área aí. Mas a gente tem um projeto ainda muito incipiente, a gente está idealizando, que de certa forma foi até sugestão de um cliente, que é a respeito de esforços eletromecânicos em equipamentos que têm arranjo de ensaio definido para o ensaio. Por exemplo, chave seccionadora e transformador de corrente, onde na hora que a gente vai montar o ensaio, montar o arranjo de ensaio, a gente simula um trecho da subestação, tanto o condutor de alimentação quanto o condutor de retorno. E na hora de um curto, você tem esforço eletromecânico ali. Então, uma das ideias é tentar quantizar esse esforço para que na hora de fazer o arranjo, você não precise exatamente montar uma mini subestação dentro do laboratório. Você consiga fazer esse ensaio com um arranjo menor, desde que você consiga as dimensões corretas para ter o mesmo esforço. Isso facilitaria muito a vida do laboratório,
que você não precisaria de fazer um arranjo muito grande que não caberia no laboratório, você consegue reduzir o arranjo e aí você tem a oportunidade de fazer um ensaio dentro da área aqui do laboratório. Essa é uma ideia, de repente vai servir até de projeto de fim de curso de um colega nosso aqui, mas é algo que ainda está assim, muito incipiente. A gente ainda está engatinhando para poder chegar em alguma coisa, mas é uma ideia que está germinando e que talvez venha a ser um belo projeto de pesquisa. O Juan Inácio, ele pergunta, vocês fazem ensaios de transformadores para obter os dados de placa, impedância do transformador, por exemplo? Esses ensaios são ensaios de rotina. Não é realizado no laboratório de alta potência nem de alta corrente. Nós temos um ensaio, um laboratório específico para a realização de ensaio de rotina, mas a minha experiência é que esses ensaios são normalmente realizados em fábrica. Eles, em geral, os fabricantes têm as instalações necessárias para fazer todos os ensaios de rotina e fazer essas medições que foram citadas. Fábio, quer complementar alguma coisa? Não, aí o Marcelo foi direto no ponto, exatamente. A gente não faz ensaios aqui. Eu queria aproveitar e fazer eco a palavra do Fábio, que eu estou realmente muito feliz pelas palavras pelos elogios feitos por pessoas tão importantes, tão experientes, né? Eu agradeço muito essa consideração. Eu acho que a gente vai avançar um pouquinho de 3, mas acho que vai valer a pena. Ainda tem umas perguntinhas aqui. Gostaria de saber se vocês notaram uma evolução nos equipamentos ensaiados, se ao longo do tempo tem ocorrido menos falhas durante os ensaios. Marcelo, você quer falar? Sim. Você que já está ouvindo? Sim, foi feito um estudo. Foi feito um estudo há mais que 10 anos. Esse estudo foi atualizado, que é de avaliação estatística de aprovação de equipamentos. Tem uma curva que, de vez em quando, os diretores apresentam, que é a taxa de aprovação ao longo do ano. Então, é fato que a indústria nacional melhorou os seus projetos e aumentou muito a taxa de aprovação em relação ao início do laboratório. Não somente em relação ao início, mas ano a ano, né? Hoje em dia, a reprovação se dá mais quando há o desenvolvimento de um novo equipamento, ou quando se quer reduzir muito o custo do equipamento, então ele chega no limite do projeto. Então, só em condições como essas é que há a reprovação, que em geral a reprovação do equipamento. Mas ainda assim, por ser ensaios com muitos esforços, a taxa de reprovação ainda é significativa. Posso complementar? Sim. Pode. Então, e é interessante, por exemplo, existe um ensaio que eu falei com vocês, que é um ensaio de arco interno em painel de baixa tensão. Esse ensaio é relativamente novo, ele começou há uns 4, 5 anos atrás. E quando a gente começou a fazer esse ensaio, o índice de reprovação era de 100%. Ninguém conseguia passar mesmo. E hoje em dia, apesar de ser um dos ensaios que tem um dos maiores índices de reprovação, já percebe-se claramente que os fabricantes aprenderam a fazer painel que suporte o arco interno. Inclusive, eles geralmente têm até 2 linhas. Uma que é feita para curto-circuito e arco interno, e uma outra que é feita só para o curto-circuito. E, além disso, uma outra coisa interessante, até um exemplo, né, transformadores de corrente. Apesar de o índice de falhas ter diminuído muito, além do índice de falhas ter diminuído muito, hoje em dia, isso é um exemplo que é aplicado em outros equipamentos, até mesmo quando ele falha, a característica de falha é diferente do que acontecia há muitos anos atrás. Por exemplo, hoje em dia, esses transformadores, eles têm uma membrana que funciona como um sistema de proteção, ela infla, mas não permite que o equipamento exploda. Antigamente, quando a gente tinha falha em TCs dentro do laboratório, era terrível, aquilo explodia,
voava pedaço de porcelana do equipamento, era muito perigoso, até mesmo para as nossas instalações. Hoje em dia, quando você tem falha num equipamento desses, num TC, o que acontece? Ele tem uma válvula de alívio de sobrepressão, onde a parte da tampa dele se solta, alivia a pressão por ali, e você não tem explosão, não tem quebra de cerâmica, né, da porcelana, ou seja, até mesmo na falha do equipamento, eles conseguiram melhorar alguma coisa. O Juan Inácio pergunta: vocês já fizeram ensaio em transformadores de 4 ou 5 enrolamentos? A maioria dos ensaios são em transformadores de 2 enrolamentos, mas nós já realizamos ensaio de curto-circuito em transformador de 3 enrolamentos. Mas não existe nenhuma limitação por parte do laboratório em fazer ensaios com 4 ou 5 enrolamentos. Fábio? Não, essa eu não posso complementar muito, porque a gente não faz, aqui no AP1, a gente não faz ensaios em transformador de potência. E esses ensaios a gente não, por causa das características do ensaio, né? Tem que ser com tensão, tem que ser com corrente, e sem falar que às vezes eles têm um volume muito grande de óleo. Então, equipamentos que têm volume grande de óleo, a gente não faz ensaios no laboratório por questão de segurança, porque a gente está numa área confinada, não tem para onde a gente conseguir drenar esse óleo. Em caso de explosão, isso poderia ser extremamente perigoso. Então, a gente não faz esses ensaios aqui no AP2. O Felipe de Lima Rodrigues perguntou: todos os ensaios são destrutivos? Se a Lu quer responder? Todos os ensaios de arco de potência são destrutivos. Os ensaios de curto-circuito ou os ensaios de manobra, por exemplo, eles são destrutivos se o equipamento não for aprovado. Então, ensaio de curto-circuito transformador, chave, ensaio de manobra de disjuntor, ele não é destrutivo se o comportamento for satisfatório. Exatamente. Como a gente está em curto-circuito e está com potência, no caso de falha do equipamento, isso gera explosão. Inclusive, a gente tem até aqui no laboratório um detetor óptico, né? Que dependendo do ensaio, a gente vai utilizá-lo ou não. E o que esse detetor faz? Quando ele vê um arco elétrico, ele desativa o circuito. Ele abre, atua em cima dos disjuntores para interromper a corrente. Com isso, o cliente tem a chance de investigar o que começou a causar aquele arco, né? E também tem a possibilidade de evitar um dano maior no equipamento do cliente e até mesmo nas nossas instalações, né? Se a gente só ficar deixando o equipamento explodir, uma hora isso vai dar algum problema mais sério. Então, esse detetor óptico, ele atua interrompendo o ensaio, evitando explosões muito grandes e também permitindo que o cliente tenha como investigar o que aconteceu com o equipamento dele. Mas só vai ter arco, só vai ter explosão no caso de falha do equipamento, a menos que sejam ensaios destrutivos, como ensaio de descarga atmosférica e ensaios de curto-circuito, que são ensaios destrutivos por natureza, ensaios de arco interno, que são destrutivos por natureza. A Kátia Garcia pergunta: por ser o único laboratório na América do Sul que realiza esses tipos de ensaio, quais são as referências utilizadas em relação a protocolos de segurança? Esses procedimentos compõem um conjunto de procedimentos operacionais padrão do CEPEL? Aqui, ela complementou a pergunta anterior, né? Essa que eu acabei de fazer. Qual a importância do envolvimento do pessoal de saúde e segurança na realização desses ensaios que apresentam maior risco? Quer falar? Quer que eu fale? Começar. Opa! Por mim tanto faz. Pode falar. Então, fala você, que você está ao vivo. Obrigado. Então, em termos de segurança, é muito importante a participação do pessoal. Determinados ensaios, ou quando é algum ensaio que a gente ainda não está muito familiarizado, a gente sempre pede ajuda do pessoal da segurança, até para dar alguma orientação, apoio, enxergar alguma coisa que a gente não esteja enxergando. E nós temos os procedimentos gerais de
ensaios, né, que estão nos nossos procedimentos, por exemplo, procedimento de operação de mesa de controle, procedimento de operação de nível laser, não, de sistema de fibra óptica, tudo isso, cuidados no laboratório, existem os procedimentos que a gente tem que seguir, sim. Marcelo, quiser complementar? Sim, a gente... preocupação para as nossas atividades, preocupação com segurança é essencial. E realmente existe uma interação muito grande com os profissionais de segurança. Nós seguimos as práticas adotadas pela empresa em relação à segurança de pessoal e também temos procedimentos específicos para as nossas áreas. Nós temos toda uma infraestrutura que nos garante a segurança. Por exemplo, o sistema de intertravamento de portas que impede a energização da área se uma das portas estiver aberta. Utilizamos todos os EPIs com rigorosamente, como tem que ser. Existe uma responsabilidade pessoal muito grande, tanto para garantir a segurança humana, mas também das instalações do CEPEL, né? Então, sim, a preocupação com a segurança e a seguir rigorosamente os procedimentos de segurança é a nossa prioridade. Outra pergunta do Juan Inácio. Poderiam falar um pouco sobre que vantagens ou características nossos laboratórios têm em relação a outros laboratórios nacionais? País, porque nós somos os únicos. Não tem outro laboratório de alta potência, nem tem um outro laboratório de alta corrente. Em geral, a nossa interação com os outros laboratórios de alta potência se dá por um comitê chamado STLNA, que o CEPEL participa, eu sou um representante, onde tem a interação com outros laboratórios de alta potência e alta corrente do mundo, né? Mas realmente não tem como haver comparação com outros laboratórios no Brasil. E só para complementar, então, alguns clientes executam alguns ensaios, por exemplo, ensaios de curto-circuito, com potência, com níveis de corrente bem mais baixos em outros laboratórios, como um pré-teste do equipamento. Quando eles conseguem chegar num ponto que se sentem confortáveis, é que eles trazem o equipamento aqui para o laboratório para fazer um ensaio propriamente dito, né? Ou seja, com um valor de corrente bem mais elevado. Inclusive, tem indústrias, né? Tem empresas que já têm um mini laboratório de alta corrente lá para fazer algumas simulações, mas que não conseguem, né, de forma alguma, chegar perto dos níveis de corrente que a gente tem aqui. Mas serve como desenvolvimento de um protótipo para já pensar em trazer para fazer ensaio aqui. Porque imagina, se não consegue suportar uma corrente de curto-circuito de um valor que é 1/4 do valor que deveria ser, então nem vale a pena, né, obviamente, tentar fazer um ensaio com valor com valor pleno mesmo. A próxima pergunta, eu acredito que vocês tenham respondido. Pergunta do Juan Inácio. Poderiam falar um pouco também sobre os procedimentos de segurança necessários ao montar os ensaios? Imagine que precise de inúmeros cuidados. Acho que já está respondido, né? Ou vocês querem complementar alguma coisa? Deixa eu falar só um pouquinho disso. Como a gente conhece bem os efeitos de energia elétrica, né? Ou seja, a gente vê isso todo dia, a gente é gato escaldado. Então, a gente tem muito medo desses efeitos, né? Felizmente, os poucos acidentes que nós temos aqui no laboratório, e são poucos mesmo, geralmente são de natureza mecânica. É uma chave que cai no pé, é uma pessoa que tropeça num barramento, mas por causa do efeito elétrico é nulo, nunca tivemos, graças a Deus. Mas temos uma série de dispositivos, como o Marcelo falou, intertravamento, se alguém abrir a porta na hora da energização, os disjuntores caem,
temos botoeiras de emergência em toda a área de ensaios, que se você apertar, vai derrubar. Temos detetor de detetor, como eu já falei. Temos as câmeras de monitoramento, a gente está sempre monitorando a área de ensaios, ou seja, se alguém quiser fazer alguma coisa errada, tem que ter um esforço muito grande. Se fizer, é porque rompeu todos os protocolos de segurança, e é muito difícil de conseguir fazer isso. Sem falar que temos também, sempre que vamos energizar o sistema, eu cheguei a mostrar para vocês, nós temos uma chave seccionadora, que ela aterra ou desaterra e fecha a lâmina principal. Essa chave ela tem todo um esquema de sinalização para poder fazer o fechamento e permitir que a área venha a ser energizada. Então, os protocolos de segurança são bem rígidos, tá? A gente tem muito medo disso, então a gente tem que ter esses protocolos mesmo. A próxima pergunta do Juan Inácio: qual é o nome dos softwares mostrados na apresentação para controle dos ensaios? São nacionais ou estrangeiros? Quer falar ou falo eu? Pode começar e eu complemento. Então tá. A maioria aqui na alta corrente, acho que também na alta potência, a maioria dos ensaios, a maioria das telas que a gente viu, a maioria da automação é tudo feita através do LabVIEW. Nós contratamos uma empresa alguns anos atrás, nós especificamos como queríamos que isso fosse, especificamos as telas, como seria a nossa forma de atuar em cima daquilo ali. A empresa foi desenvolvendo, a gente foi alinhando com o que ela estava fazendo, com o que a gente queria, e hoje a gente tem um mecanismo bem interessante para a gente, para essa automação, que ainda não está nem completa. Isso a gente ainda pretende fazer mais do que está hoje em dia, mas isso foi feito em LabVIEW. E hoje nós temos até técnicos aqui no próprio laboratório que entendem um pouco de LabVIEW e conseguem alguma modificação, alguma melhoria que a gente imaginou, isso aqui podia ser assim, eles conseguem fazer e estão aptos a fazer essa melhoria. Mas a maioria do software que a gente usa aqui é o LabVIEW. Estamos partindo para o monitoramento, a gente está em estudo, né? Isso já está sendo feito para passar para o SAGE, mas ainda não é, e a gente está trabalhando nisso. Contigo, Marcelo. No laboratório de alta potência é a mesma coisa, a gente desenvolve através do LabVIEW, sendo que o sistema de aquisição de dados ele não foi desenvolvido por uma empresa contratada. Foi o próprio um técnico do laboratório que desenvolveu. Que, aliás, é ele que também está implementando, ele junto com um outro, que estão implementando também o SAGE, tanto no laboratório de alta potência, quanto o de alta corrente. Aqui, o Roberto Salomão Junqueira: parabéns, Marcelo e Fábio, pelas apresentações. Obrigado. Nosso colega Farid: parabéns aos funcionários pelas apresentações. Tive a oportunidade de fazer alguns ensaios no laboratório de alta corrente. Grupo de pesquisadores e técnicos se destacam pelo profissionalismo e alta qualidade de operação em cada processo do ensaio. É a nossa colega Maiara Cagido: parabéns, Marcelo e Fábio. Gostei muito das apresentações. Qual característica profissional vocês consideram essencial no desenvolvimento desse trabalho de sucesso nos laboratórios? Bem, profissionalismo, levar o trabalho a sério, com a devida atenção, porque são atividades que, se você falha, não tem como voltar, não tem como refazer, em muitos casos. É uma atividade de risco, então a pessoa tem que estar atento aos protocolos, tem que saber trabalhar em equipe, porque tudo é feito em equipe, o resultado final das atividades é o resultado da equipe. É basicamente isso, e querer trabalhar.
E também, para a realização da pesquisa, por exemplo, é tentar se lançar o novo, né? Tentar sempre atualizar as infraestruturas do laboratório e buscar novos assuntos. Né? E só para complementar, né, a informação do Marcelo, além de tudo isso que ele falou, é gostar disso daqui, porque é legal pra caramba.